Planejamento financeiro. Parte 5, ponto de equilíbrio. Uma das grandes preocupações que nós temos enquanto organização é a gente saber quantas unidades eu tenho que vender para que eu consiga pagar. Uma das grandes preocupações do empreendedor é pagar as contas, né? A gente tem uma preocupação de lucro, sim, mas a preocupação de pagar as contas ela é fundamental dentro do processo. Então, a gente tem que calcular um dos indicadores, vamos chamar assim, para tranquilizar esse empreendedor do ponto de vista de que ele vai conseguir pagar as contas, é a gente analisar o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio, ele vai me resultar num número justamente da quantidade de canetas que eu tenho que vender para pagar todas as minhas despesas. E esse número ele é muito interessante porque quando eu cruzar ele com o plano mercadológico, eu vou ver se eu tenho potencial de desenvolver, de alcançar aquele número ou não. Então ele deve ser analisado antes do operacional, ele deve ser analisado no momento que eu estou efetivamente planejando. Então vamos dar uma olhadinha do ponto de vista de definição, o que seria o ponto de equilíbrio. Então o ponto de equilíbrio, ele corresponde ao valor monetário ou ao volume de vendas necessário para saldar os custos fixos e variáveis. Então eu posso trabalhar ele enquanto valor ou enquanto volume de vendas necessários, né? Então depende de como você vai querer usar. Necessário para pagar os custos fixos e variáveis por meio do qual a empresa começa a obter lucros. Então a gente sempre diz que o ponto de equilíbrio ele vai determinar o zero operacional, ou seja, onde a empresa não ganha nada, né? Então eu vou ter lá os meus custos igual à receita, eu não ganho nada, mas com certeza eu tenho um alívio, né, e consigo trabalhar. Qual é a fórmula do ponto de equilíbrio? Então, no ponto de equilíbrio eu vou colocar os custos fixos totais, dividido pela margem de contribuição, que aí a gente colocou aqui também para vocês. A margem de contribuição é a receita menos custos variáveis, multiplicado pela receita. Então, através disso daqui, eu vou conseguir um número, esse ponto de equilíbrio. E ele consegue me dar uma segurança e inclusive a validação do projeto. Porque se eu identificar que no mercado não tem aquele número suficiente, eu já começo a inviabilizar o projeto. Tranquilo? Bons estudos!